Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma aula aqui do canal das nossas quartas e quinta-feira. Toda semana, quarta ou quinta-feira, a gente está tendo conteúdo novo para ensinar vocês tudo sobre advocacia empresarial, negócios e empreendedorismo. A gente fala sobre carreira, sobre mentalidade. E essa aula de hoje, ela foi muito especial porque eu abri uma caixinha de perguntas lá do meu Instagram. Inclusive, se você ainda não está me seguindo nas redes sociais, já me segue, os links estão aqui embaixo, tá? Eu perguntei para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, como que eu poderia ajudá-las com relação à advocacia empresarial, tá, gente? Nada de outras áreas do direito. Advocacia empresarial, direito digital, direito empresarial, direito digital, contrato societário, registro de marca, propriedade intelectual, isso aí que é o que eu posso ajudar vocês, tá? E aí eu perguntei para uma delas perguntei nos stories e elas falaram da seguinte forma: Luana, prospecção de clientes empresariais. Portanto, eu resolvi criar essa aula para a gente falar um pouco mais sobre como começar a prospectar os clientes empresariais do jeito certo. Porque há um jeito específico quando a gente fala de advocacia empresarial, principalmente se estivermos falando de advocacia consultiva, de advocacia extrajudicial. É muito diferente as estratégias de prospecção para um cliente consultivo de um cliente contencioso. Afinal de contas, gente, o cliente contencioso ele já tem um problema para resolver. O cliente consultivo muitas vezes não. Ele vai atrás da prevenção, tá? Mas a gente vai aprender tudo que é essencial para a gente aprender agora sobre como prospectar os clientes empresariais do jeito certo, quais são as estratégias mais eficientes. E isso aqui vai ajudar muito se você for uma advogada, se você for um advogado que esteja iniciando no direito empresarial, dentro da advocacia empresarial. Se você quer aprender como colocar essa atuação dentro do teu escritório, se você for de outra área do direito e quer colocar essa atuação dentro do teu escritório para conseguir atrair e fechar com empresas. Hoje a gente vai estudar como fazer esse caminho de forma estratégica para atrair e fechar com empresas, infoprodutores e negócios digitais, tá? Que é basicamente o que eu ensino na minha formação, é o que eu trabalho no meu escritório, entre outros. Então, vamos lá para o nosso slide. Como começar a prospectar clientes empresariais do jeito certo? Então, se você está iniciando agora, fica comigo até o final. Já se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos toda semana. E também já curte, né, para ajudar aqui a divulgação do meu trabalho e eu continuar fazendo os vídeos como esse para vocês. Vamos lá, gente. Uma coisa aqui que eu quero que vocês foquem comigo. Toda estratégia de prospecção de clientes, ela começa respondendo perguntas certas. Sabe qual é o grande problema que eu vejo de dificuldade de prospecção de clientes e, consequentemente, insucesso na carreira na advocacia autônoma? As pessoas, elas, por natureza, tá? Porque eu também passei por isso. As pessoas se sentem muito perdidas e tem muita informação espalhada na internet. Então, eu vou te ensinar a fazer o que todo advogado, estudante, pessoa que esteja começando a empreender precisa se responder para não errar. Você tem que começar respondendo as perguntas certas. E você vai fazer essas perguntas para você. Então, não olhe, esquece tudo que te ensinaram e faz o seguinte. Você vai começar a se responder essas perguntas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Antes de você ir para a estratégia de prospecção, primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Luana, eu ainda não sei onde eu quero chegar, ainda estou indecisa. Eu sei que eu quero começar a trilhar esse caminho. Perfeito, muito natural, todo mundo passa por isso. Então, a gente vai começar a trilhar esse caminho porque você vai ter a certeza trilhando o caminho. Você pode não ter agora, você sabe que você quer advogar na advocacia empresarial, mas você ainda não tem certeza de por onde começar. Então, agora, nesse momento, você vai fazer a primeira resposta acerca dessa pergunta aqui que eu trouxe para vocês, tá? Qual é o seu objetivo de carreira? Você precisa saber para onde você está indo, por mais que ainda não tenha uma certeza absoluta, mas você precisa saber disso, para que você possa depois entrar nas estratégias de prospecção. Então, por exemplo, você quer ser reconhecida como especialista em direito societário, em contratos, em propriedade intelectual? No meu caso, Luana, eu queria ser reconhecida como especialista em contratos empresariais e marcas, mas propriamente contratos empresariais. E eu já falei em outros vídeos aqui sobre a diferença de área de atuação e nicho de mercado. E
E a gente vai inclusive falar sobre isso hoje também. Mas, no longo prazo, qual é o seu grande objetivo? Eu quero ser a maior advogada de direito societário do Brasil. Eu quero ser a maior advogada de contratos empresariais. Eu quero ser a maior advogada de propriedade intelectual. Ou você quer ser reconhecida como uma advogada de nicho de mercado. Então, eu quero ser a maior advogada do nicho de infoprodutores. Eu quero ser a maior advogada do nicho de entretenimento. Eu quero ser a maior advogada do nicho de startups. Se você ainda não sabe a diferença sobre área de atuação e nicho de mercado, eu já expliquei isso em outro vídeo aqui do meu canal, vai dar uma olhada, que eu falo sobre 3 nichos aquecidos para você começar a sua carreira na advocacia empresarial, tá? Porque há uma diferença discrepante aqui, inclusive isso reverbera para a nossa estratégia de prospecção de clientes, tá bom? Mas, sem clareza, gente, da onde a gente quer ir, por mais que a gente ainda não tenha certeza, sem ao menos a clareza de onde a gente quer ir, a gente vai sair atirando para todos os lados na prospecção. E isso vai fazer o quê? Com que você ou atrase o seu sucesso na prospecção ou dê errado. Porque eu já falei isso várias vezes para vocês. Uma coisa é você dar um tiro de sniper, você mirar e acertar um alvo. Outra coisa é você pegar uma metralhadora e sair atirando e tentando matar qualquer coisa que vem pela frente. É muito mais fácil e menos desgastante e mais rápido acertar um tiro de sniper. Então, tragam essa analogia para vocês, tá? Vocês precisam saber para onde vocês querem chegar lá no futuro, daqui 4, 5 anos, por exemplo. Tá bom? Aí, respondemos essa pergunta. Então, eu, Luana, quero um dia ser reconhecida, quero ter um escritório de advocacia empresarial reconhecido na área de contratos empresariais e marcas. Ótimo, esse é meu objetivo, tá? Agora, a gente vai responder a segunda pergunta, tão importante quanto. Qual é a tua capacidade técnica hoje? Ai, Luana, mas o que tem a ver isso com prospecção de clientes? Tudo a ver, criatura. Como é que tu vai prospectar um cliente que tu nem vai conseguir atender? Me diz. Muito fácil você dizer que você quer entrar na advocacia empresarial para atuar com um contrato societário, mas tu sabe fazer um contrato societário? Tu sabe fazer? Como é que tu vai vender uma coisa que tu não sabe fazer? Então, tu tem que responder a segunda pergunta. Qual é a tua capacidade técnica hoje? Então, vamos supor que eu quero ser muito boa em contratos, eu quero ser reconhecida como uma advogada especialista em direito societário. Esse vai ser o meu posicionamento de carreira final que eu quero chegar. Tá, mas eu sei fazer um contrato social agora? Para eu começar a prospectar clientes? Eu sei fazer um acordo de sócios? Eu sei fazer um registro de marca? Você vai se perguntar o que você sabe fazer hoje para que a gente escreva o que eu sei fazer hoje. Luana, eu só sei fazer contrato de prestação de serviço e registro de marca. Ótimo, é o que você sabe fazer hoje. Ok, perfeito. E aí você vai analisar dentro desse contexto o que você domina para quê? Para que você estruture o serviço, teu portfólio de serviços para vender. Então, nesse contexto, você tem que saber a tua capacidade técnica, o teu domínio, afinal de contas, quando a gente, por exemplo, fala de contratos empresariais, existem contratos simples e contratos complexos, certo? Então, tem contrato de prestação de serviço e tem contratos de franquia. Tudo é contrato. A capacidade técnica é saber elaborar contrato, mas a complexidade técnica é completamente diferente. Então, eu preciso saber o que eu domino, para que eu possa, então, depois usar as estratégias necessárias, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me perguntar se eu tenho uma equipe de apoio, ou seja, eu tenho um parceiro, advogado, que pode fazer determinada demanda para mim? Eu tenho uma equipe que faz o meu operacional? Ou eu sou uma equipe? Então, hoje eu, Luana, tenho equipe. O meu escritório tem três chefes, né? Eu fico no comercial, tenho um chefe administrativo e financeiro e tem uma coordenadora operacional que cuida do operacional. Mas quando eu comecei, era eu, Luana, eu e Deus. Então, quem tinha que ir fazer o contrato, o operacional, botar a mãozona lá na massa, era eu. Tanto é que hoje, no meu escritório, eu falo que se eu fico sem um coordenador ou algum advogado ou algo nesse sentido, não tenha nada que eu não saiba fazer. Tecnicamente falando, operacionalmente falando. Então, no começo, se você não tem um parceiro advogado para fazer para você aquela determinada demanda e
não tem equipe, vai ser você. Então, você tem que ter esse domínio técnico. Quem é a pessoa que vai fazer esse serviço para você? Você tem que ter isso pronto. Essas 3 coisas precisam estar prontas, tá? Capacidade técnica, domínio, análise de domínio. Então, você domina contratos de baixa, média ou alta complexidade, tá? Então, como eu falei para vocês, por que isso importa? Do que adianta você... Beleza, você vai sair oferecendo serviços de contratos societários, mas tu não sabe fazer nada. A única coisa que tu sabe fazer é um contrato social, e olhe lá. Então, beleza, tudo bem, isso não é uma coisa que é impeditiva. Mas você tem que entender que a estratégia de prospecção muda. Até porque, para que tu vai gastar energia prospectando um cliente que precisa fazer um stock options, que precisa fazer sei lá, qualquer outro tipo de serviço societário complexo, uma estruturação societária, se você não vai conseguir fazer? Entenderam? E assim, gente, não dá para abraçar também o mundo sem estrutura. Então, a prospecção tem que respeitar a tua capacidade de entregar um serviço de excelência. Para que você não se enfie em abraçar coisas que você não vai conseguir fazer por questão de tempo, de complexidade, e vai oferecer um serviço porcaria, tá? Então, a partir disso, a gente já sabe o que a gente pode fazer. Então, eu, Luana, vou sempre trazer exemplos que facilitam o aprendizado, né? Eu, Luana, quero ser uma grande advogada de contratos empresariais e registro de marca. Eu, Luana, hoje sou sozinha e a única coisa que eu sei fazer é um contrato de prestação de serviço, eu sei fazer contrato social, eu sei fazer acordo de sócio, sei fazer registro de marca. De alta, média ou baixa complexidade? De baixa complexidade. Vou dar um exemplo aqui meu de antigamente. Como é a estrutura do meu trabalho? Sozinha, eu não tenho equipe. Então, agora que eu já tenho essas informações, eu vou para as estratégias de prospecção. Mas antes disso, a estratégia de prospecção, ela começa a partir da resposta da terceira pergunta. Você precisa saber quais são os problemas que você resolve hoje. Então, eu já sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer e é a hora de eu montar o meu portfólio de serviços para iniciar as minhas estratégias de prospecção. Então, quais são as dores que você resolve dentro da advocacia empresarial? Saiu errado aqui, desculpa, gente. Quais são essas dores, tá? Eu soluciono problemas e conflitos societários. Eu soluciono problemas com fornecedores através de contratos robustos, bem elaborados. Eu soluciono problemas de infoprodutores que não querem pagar a tributação mais alta. Você tem que dizer qual é o problema que você resolve com o serviço jurídico que você oferece. E aqui, gente, agora eu quero que você pare o que você está fazendo, se você estiver ouvindo essa aula, fazendo qualquer outra coisa, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês, porque isso aqui é crucial para o teu sucesso na prospecção de clientes e nas vendas. Então, marketing e vendas são 2 ciências diferentes, tá? O marketing, ele vai atrair esses clientes, que é o que a gente está estudando aqui hoje. E vendas é outra coisa, tá? Venda é conversão do cliente. Mas, beleza, eu quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa. Quando vocês estiverem respondendo essas perguntas que são essenciais, e eu vou já explicar o porquê. Essas perguntas de qual problema eu resolvo, tá? Quando vocês estiverem respondendo essa pergunta, vocês vão entender que isso é substancial para o sucesso de vocês, não só da prospecção de clientes, como na conversão de clientes. Porque de nada adianta vocês estarem aprendendo comigo aqui prospecção se vocês não sabem converter, se vocês não sabem vender, se vocês não têm as estratégias certas. Aprendam uma coisa: cliente jurídico não compra serviço jurídico. Cliente jurídico compra solução de problemas. Um cliente não compra um contrato. Ele não te contrata para comprar um contrato. Ele te contrata para evitar o problema de reembolso que ele está tendo, está perdendo dinheiro, problema com o cliente que ele está tendo, problema com o funcionário prestador de serviço que ele está tendo, o medo que ele tem do sócio fugir com o dinheiro dele ou dar um golpe nele, problemas de fornecedores que atrasam a entrega. Então é isso que o teu cliente compra. Presta atenção, essa aqui é milhões. Ensinando uma coisa de milhões aqui para você. Ele não compra um contrato, ele não compra um acordo de sócios. Ele compra soluções de problemas. E quando você entende isso, todo o teu jogo muda. Então você não vende contrato, você vende solução desses problemas específicos que você vai angariar. Outro exemplo,
Um cliente de startup, ele não contrata um advogado societário. Ah, eu preciso de um advogado societário. Primeiro que ninguém quer contratar advogado. Ninguém gosta de contratar advogado. As pessoas contratam advogados porque elas precisam para solucionar problemas, prevenir dores e alcançar desejos. Por exemplo, o cliente de startup, ele não contrata um advogado societário. Ele contrata uma segurança para captação de investimentos que vai realizar o sonho dele, que é conseguir escalar o negócio dele. Então, conseguem perceber a diferença? O infoprodutor, ele não contrata um registro de marca. Ele contrata a proteção de todos os anos que ele criou ali uma metodologia, o nome de marca, os infoprodutos dele, tudo. São anos de tempo e dinheiro investidos para criar aquilo ali. Então, essa proteção, essa blindagem de propriedade intelectual, de registro de marca, direitos autorais, não é o que o cliente compra. Ele compra outra coisa. Solução de problemas, prevenção de dores e medos e oportunidade de alcançar sonhos. Como, por exemplo, quando você vende um registro de marca, você vende, na verdade, a possibilidade dessa pessoa um dia licenciar uma marca e se tornar multimilionário, de fazer uma collab e se tornar multimilionário, de se transformar em uma franquia e se tornar multimilionário. Então você não vende um registro de marca. Quando você entende isso, tudo muda, desde a tua estratégia de marketing até a tua estratégia de conversão em vendas. Então entendemos? O cliente não compra assessoria jurídica empresarial. O cliente compra prevenção de processo trabalhista, prevenção de multa contratual, prevenção de problema com fornecedores, prevenção de processos. É isso que os clientes compram, gente. Então, vocês precisam saber quais dores vocês resolvem para que na hora da comunicação em vendas, nas estratégias de marketing de vocês, quando vocês estiverem inseridas no meio para a prospecção, vocês saibam criar esse valor e essa percepção de sou um solucionador de problemas e não um mero vendedor de serviço jurídico, porque nenhum cliente quer comprar um serviço jurídico. Nenhum cliente compra contrato, registro de marca, direito societário e assessoria jurídica. Ok? Então, respondido, quais são os problemas que você resolve com esses serviços jurídicos que você oferece, você vai saber quais são as suas soluções para os problemas específicos. E aqui vocês estão com a mapa da mina de ouro, tá? A partir de agora, que vocês têm essas respostas, vocês irão prospectar de fato. E aí a gente vai entrar agora nas estratégias de prospecção mais eficientes. Primeira coisa que eu falo sempre, gente, e assim, vocês devem estar carecas, se vocês já me seguem, vocês devem estar careca de saber. Eu, Luana, ensino o que deu certo para mim e em detrimento também, análise, né, de outros resultados que não foram só o meu, afinal de contas eu sou só uma pessoa. Mas isso aqui é uma análise de mercado, onde eu pude analisar outras colegas e colegas que iniciaram na advocacia empresarial, onde todo mundo sabe que para você pegar grandes contratos empresariais, grandes corporações e empresas, a barreira de entrada realmente é difícil, gente. Você não começa um jovem advogado e eu vou começar a prestar assessoria jurídica para Apple, para Samsung, sabemos que não é assim, certo? Para o Meta, por exemplo. Então, vai olhar quem cuida do Meta, um dos maiores escritórios de advocacia do país. Então, por que diabos, Luana, você, jovem advogado, iniciando a carreira na advocacia empresarial, que quer pegar ótimos contratos, assessorar ótimas empresas, por que eu vou briga de tubarão se eu sei que eu vou ser engolida? Assistam lá nos meus stories, eu já fiz uma aula sobre isso, eu sempre estou falando isso para vocês. Se eu já respondi a minha primeira pergunta, que é ser especialista em contratos empresariais reconhecida e ter clientes incríveis daqui a alguns anos, eu sei para onde eu quero ir, eu sei quais são os serviços que eu vou oferecer e como eu preciso ir me desenvolvendo para poder ganhar corpo para pegar contratos cada vez mais complexos e maiores, certo? Ok. Mas para eu entrar nesse mercado, é muito difícil eu entrar competindo com grandes tubarões. Então, a estratégia do nicho de mercado é aquilo que eu sempre falo para vocês. Vocês vão pegar cardumes de peixes no oceano da advocacia empresarial que estão ali vivendo num ecossistema que é só deles, com os problemas deles, precisando das soluções deles. E ao invés de você querer ficar aqui ou patetando, né, nadando em todo o oceano tentando pegar qualquer peixe igual um louco, ou tentando brigar a guerra dos tubarões aqui que você nunca vai conseguir brigar essa guerra,
você se direcionar para um bando de peixinhos que estão aqui precisando de soluções específicas. E tem muito peixe, muito. Eles são peixes um pouco menores, mas eles têm muita quantidade. Então você, como um peixinho inteligente, que sabe que não tem capacidade para competir com um tubarão e nem para comer peixe grande, porque você ainda é um peixe pequenininho, você vem para o ecossistema de peixes que estão vivendo aqui. Para quê? Para você conseguir crescer mais, ir comendo bastante peixinhos, a minha analogia é ótima, né? E ir ganhando corpo, porque é muito mais fácil. Então, na estratégia de nicho de mercado direcionado, você aprende a se especializar em um segmento de pessoas que têm dores iguais, que têm problemas iguais. Lembra que eu acabei de falar que os problemas, identificar problemas e criar soluções para esses problemas é o grande ouro do marketing vendas? Então, quando eu estudo um determinado grupo de pessoas que tem os mesmos problemas, que tem os mesmos medos e as mesmas necessidades, é muito mais fácil de eu estruturar os meus serviços para vender para essas pessoas. E aí, gente, é certeza de ser muito mais, a sua prospecção de clientes ser muito mais assertiva. Mas é claro que você vai ter que escolher um nicho aquecido, por isso que eu falei nesse vídeo anterior, que tem 3 nichos dentro da advocacia empresarial que são extremamente aquecidos, que são o que eu comecei a minha carreira, que é o mercado digital, o nicho de inovação, então tecnologia, entretenimento está crescendo muito também, e também o nicho de startups que eu falei, né, tecnologia, e também franquias, você começar a assessorar pessoas que querem se transformar em franquias, e crescer e expandir negócios. Então, cada um desses empreendedores tem as suas particularidades. E quando você escolhe um desses nichos para você se inserir, essas estratégias que eu vou falar agora para vocês vão ser feitas de forma muito mais fácil. Então, você vai começar a direcionar esses serviços. Então, eu sei fazer 3 coisas: contrato de prestação de serviço, contrato social e registro de marca, vamos supor. Eu vou pegar esses 3 serviços, eu vou me enfiar dentro dos nichos do mercado digital, estudar quais são os contratos de prestação de serviço que eles mais precisam, quais são os maiores problemas que eles têm em contrato de prestação de serviço, quais são os maiores problemas que eles têm com propriedade intelectual, registro de marca. Porque muda registro de marca. Vamos lá, registro de marca. O problema o problema que o registro de marca para o infoprodutor resolve é diferente do problema e solução que o registro de marca para uma franquia, uma pessoa que vai virar franquia, resolve. Concorda comigo? O serviço jurídico é o mesmo, os problemas são completamente distintos. Um quer uma coisa, outro quer outra. Então, quando a comunicação é assertiva, eu vou fazer o seu registro de marca, porque a partir de então ninguém mais vai copiar seu conteúdo, ninguém mais vai copiar sua marca, você daqui a pouco vai licenciar sua marca, você daqui a pouco... É uma coisa, eu estou falando com um infoprodutor, influenciador que quer crescer e ter seus produtos físicos e vender seus produtos digitais, enfim. Então, quando é direcionado, é muito mais fácil de ser assertivo. E aí, gente, no nicho de mercado você vai construindo uma base de clientes de forma muito mais rápida. Então, eu tenho colegas que começaram no nicho de startups, eu tenho colegas que começaram no nicho de mercado digital como eu tenho colegas que começaram no nicho de franquias, tem vários tipos de nicho imobiliário, não vou falar só dos que eu atuei, mas assim, nicho imobiliário, então, por exemplo, eu vou trabalhar com construtoras e como é o pessoal que faz? Corretores. Construtores e corretores de imóveis. A área do direito é direito imobiliário, mas eu vou me especializar nas dores da segmentação. Construtores, corretores de imóveis, imobiliários. Então, eu vou me especializar em imobiliárias. Então, gente, isso é uma estratégia onde você vai ter muito menos concorrência, porque lembra, os tubarões estão aqui, mais reconhecimento de mercado, porque quando você pesca no balde, você pesca e fica conhecido, todos os peixinhos que estão ali estão te vendo. Consequentemente, vamos lá, as pessoas, elas vivem em comunidades. Então, vou ir para o nicho aqui de startups. Então, eu vou para o nicho de startups. E aí,
os empreendedores, eles vivem em comunidade, os empreendedores vão para os mesmos eventos, os empreendedores participam de grupos, de mentorias e comunidades em comum. Os empreendedores vivem num ecossistema. Se você se torna um deles e começa a cuidar de 2 ou 3 empreendedores, logo um outro vai pedir indicação. Porque é assim que a advocacia muitas vezes acontece, né? Alguém tem um advogado especialista em mútuo, para fazer um mútuo para mim, um contrato de investimento de startup, para mim que seja bom, confiável? Ele vai perguntar dos amigos dele que são da mesma área. Ele vai falar, pô, fala com a doutora Luana, que ela é especialista em startups, ela arrasa, ela fez nosso contrato, ela é super prestativa, ela é super especialista. Beleza, aí o teu próprio cliente está prospectando um cliente para ti. E aí, outro vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai falar para outro. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam entendendo como isso multiplica clientes para você de uma forma muito mais rápida do que você tentar ser generalista, do que você tentar ir para uma área de atuação logo de cara. Não é tão inteligente você ir para uma área de atuação logo de cara, talvez. Não estou dizendo que não funcione, tá? Eu estou dizendo que o que as pessoas que começam em uma área do direito, que é muito concorrida, e você não é uma ninguém, igual eu, que não tenho parente, não tenho família, não tenho ninguém para me ajudar. É muito mais difícil. Então, quem que me ajudava? Os meus próprios clientes. Porque eu era tão incrível com eles que eles me indicavam, eles falavam de mim, eles me chamavam. Então, partindo disso aqui, gente, é praticamente impossível você não conseguir, enfim, prospectar, tá? Agora, outro ponto. Para você prospectar o cliente empresarial, você tem que entender como que funciona a cabeça do cliente empresarial, que é totalmente diferente de um cliente previdenciário, é totalmente diferente de um cliente criminal. Nós estamos falando de pessoas que têm conhecimento, são pessoas inteligentes, são pessoas, então aqui, por isso que eu falo, aqui não tem espaço para você querer dar uma de espertinho, não. Por exemplo, tem colegas que, isso é triste, né, mas infelizmente acontece, que pegam simplesmente um vovozinho e enganam. Pegam um cliente ali criminal, uma família que é muito humilde e não sabe nada de legislação e enganam. O cliente empresarial, isso não existe. Se você tentar enganar um cliente empresarial, você se prejudica e queima a tua reputação, porque ele vai contar para outras pessoas. Então, assim, primeira coisa, nós precisamos ser altamente técnicos e capacitados, tecnicamente falando, tá? Como profissionais bons no direito, para orientar para orientar empreendedores, profissionais que estão ali empreendendo, porque são pessoas inteligentes, tá? Então, assim, pelo menos na área em que eu atuo, e todo mundo que eu conheço são pessoas que realmente têm um perfil próprio. Então, assim, existem os clientes que percebem o risco, né? Então, ele identifica ameaças do negócio e ele vai te procurar para o consultivo, para o extrajudicial, para o preventivo, para prevenir problemas, né? Por quê? Porque o cliente empresário, ele sofre com muito medo de perda financeira. Mexeu no bolso do empresário, mexeu no coração dele. Todo mundo, né, gente? Não é só do empresário, todo mundo é assim. Mas os empresários principalmente, até porque eles têm obrigações gigantescas, muitas vezes com equipe, 50, 100 colaboradores, fábrica, um monte de coisa. Então, óbvio que perda financeira é o coração do cliente empresarial. E aí, o cliente empresarial, ele sempre busca um advogado especializado. E normalmente, a gente vai já falar sobre isso, os clientes empresariais, eles procuram advogados por indicação. Sim, geralmente, dificilmente você vai ter uma prospecção de um cliente empresarial, não que não aconteça, tá, gente? Mas assim, o networking aqui vai ser muito importante, tá? E aí, geralmente eles perguntam entre si, poxa, você tem um advogado especialista em tal coisa para me indicar? Então, eles entre si se pedem, né, por advogados especializados. Então, é uma das principais formas de prospecção. Não que conteúdo não funcione, não que não funcione, é porque pensa com a cabeça do advogado, do empresário. O empresário, muitas vezes ele não confia em ir na internet procurar um advogado ali pela internet. Ele prefere perguntar para alguém que possa indicar, tá? Então, normalmente funciona dessa forma, tá, gente? Então, o cliente consultivo jurídico, ele muitas vezes não acorda, tá?
pensando, hoje eu quero contratar um advogado. Não, ele já sabe que ele tem algum risco, ele já sabe que tem alguma ameaça, ou ele já sabe que tem alguma oportunidade de negócio que vai precisar de segurança jurídica, como no caso das startups, por exemplo. Que o investidor não vai investir numa empresa que está toda desgrenhada lá, não tem nem contrato colaborador, tá tudo... Então, assim, essa é a cabeça do cliente empresarial. Então, de acordo com isso, a sua estratégia, tá, tem que ser integrada. Então, você tem que juntar várias estratégias para que dê certo. Então, as melhores estratégias, networking com outros profissionais, contadores, gestores e consultores, porque são pessoas que vão indicar e ajudar vocês. Então, tem várias formas. Networking não é só chegar, tem estratégia de como fazer um networking que funciona. Tem estratégia de como fazer alianças estratégicas que funcionem. Porque eu canso de ver gente que tenta fazer networking e não sabe fazer networking, gente. Networking é uma habilidade estratégica que você tem que desenvolver. Como falar, tem toda uma estratégia por trás. Porque sim, esses contadores que têm grandes empresários no seu portfólio, isso aqui é uma das minhas melhores formas de prospecção, inclusive. Vão falar, olha, a gente está querendo fazer uma reestruturação societária, então a gente precisa de contratos, isso e aquilo. Você tem algum advogado para me indicar? O contador, que é o contador de confiança. Então, a pessoa de confiança diz que você é a pessoa de confiança dela para o empresário e o empresário vai atrás de você para te contratar e na hora, o nível de barreira de um lead, que a gente chama, né, um potencial cliente quente, que vem por indicação, é muito maior. Por isso que eu falo, tiro de sniper. Ele não vem frio, onde você tem que ficar aumentando o nível de consciência, passando... Ele já vem quente, pronto para te contratar, porque foi o contador que está há 10 anos com ele de confiança que falou, vai com a doutora Luana Siqueira que ela vai fazer os melhores contratos societários da sua vida. Então tem estratégia para isso, para fechar esses networks, para fechar essas parcerias. Aí, gente, outro ponto, se enfia posicionamento em eventos e grupos, se enfia dentro do meio da onde esse povo tá. Onde o melhor lugar para você estar na advocacia empresarial para prospecção de clientes é onde o teu cliente está. Então você vai lá. Cara, eles estão na feira do não sei o quê. Você tá lá na feira. Eles estão lá no evento, não sei. Por que vocês acham que eu estou em todos os eventos de marketing digital? Que é 2, 3 mil reais uma entrada. Eu pago passagem, gasto 2, 3 mil reais. Dá 7 mil reais para eu ir num evento de marketing digital porque vai eu e meu esposo. Por que vocês acham que eu vou? Porque eu sei que lá eu vou fazer conexões com pessoas que são meus potenciais clientes, futuros parceiros. Então, é assim, gente, vocês têm que entrar nesse meio, nesse mundo. Por isso que o nicho de mercado, ele vai fazer com que vocês tenham muito mais chance. Porque se uma hora tu tá nos eventos das construtoras, outra hora tu tá nos eventos do não sei o quê, outra hora tu tá nos eventos sei que lá, vai ser muito mais difícil. E outra coisa aqui importante, tá? Produção de conteúdo, sim, mas não só. Porque, pelo amor de Deus, gente, vocês botaram na cabeça que o único jeito de prospectar cliente é fazendo conteúdo. E vocês ficam loucos tentando fazer conteúdo e vocês querem desistir da advocacia porque não conseguem ter tempo de fazer conteúdo. Gente, eu construí toda a minha carreira sem depender de conteúdo. Apesar de fazer, porque precisamos fazer para ter um posicionamento. Mas não é o principal, na advocacia empresarial principalmente, não é a principal fonte de prospecção, que vai, meu Deus, como eu falei para vocês, é integrado. São várias estratégias ao mesmo tempo para você fazer. E essas aqui são as essenciais que você tem que fazer. Network, aliança, posicionamento, estar no meio, né? Posicionamento é basicamente um network também, mas você estar inserida dentro desse mercado. E a produção de conteúdo, sim. Então, você vai fazer seus artigos do Juiz Brasil, você vai fazer conteúdo para a internet, vai fazer conteúdo para o YouTube, vai fazer conteúdo para o Instagram, você faz. Porque isso é uma estratégia de posicionamento, você precisa ser visto. Mas isso daqui é uma porta e não um fim. Vocês esquecem de todo o resto e ficam focando nisso aqui desesperados. E isso é uma estratégia de médio e longo prazo, gente. Você não vai começar a criar conteúdo hoje, você já tem cliente amanhã, já tem cliente no mês que vem. Não, demora para vir cliente de prospecção, de produção de conteúdo. A não ser que você faça tráfego pago. E aí entra um outro problema. Por quê? Eu, Luana, já caí em papo de guru jurídico de marketing, que ensina que você tem que começar com ads. E, cara, quem é como eu aqui, que não tinha dinheiro para fazer tráfego pago, né? Que a gente começa a nossa carreira lascado. Pô, o único dinheiro que eu tinha, que era R$1.000 chorado, que eu botei no ads,
Não voltou ninguém, gente. Ads é para quem tem determinado dinheiro para investir. Porque é como se você tivesse uma roleta russa, talvez não retorne para você. E você não vai ter dinheiro para pagar um gestor de tráfego, você vai tentar fazer o bendito do Ads sozinho. E sabe o que vai acontecer? Você vai fazer cagada, porque todo mundo faz cagada fazendo Ads sozinho, gente. E aí você vai fazer o quê? Perder dinheiro, ficar frustrado, não consigo cliente, é assim. Então, se você quer prospectar clientes empresariais sem precisar depender de tráfego pago porque você não tem dinheiro ainda, faça isso que eu estou falando, tá? E aí, esqueçam que é só conteúdo que vale a pena, gente. Por favor, eu botei aqui uma frase que eu queria botar essa aqui bem grande para vocês. Prospecção não é push, é processo, tá? Por que é processo? São estratégias integradas e leva ali médio e longo prazo. Então, vão ter estratégias de curto prazo, vão ter estratégias de médio prazo. A estratégia mais rápida, quer saber a estratégia mais rápida? Olha aqui, conteúdo pago para vocês, tá? A estratégia mais rápida de você prospectar um cliente empresarial é simplesmente olhar para o teu lado. Hoje, nós temos uma taxa gigantesca de novos empreendedores nascendo todos os dias. E principalmente se você está começando, você não tem tamanho para pegar uma grande empresa. Olha para os teus colegas, teus amigos que estão empreendendo. O início da nossa carreira sempre vai ser, os nossos primeiros clientes normalmente vêm das pessoas que nos conhecem. Normalmente. De todos os colegas que eu sempre faço essa pergunta para saber, e eu tiro da minha experiência, porque eu quero trazer isso para vocês mastigadinho. Como é que foi teu primeiro cliente? Uma pessoa conhecida. Meu primeiro cliente veio de uma pessoa conhecida, foi uma pessoa conhecida minha, uma amiga minha. Então, você tem uma amiga que é dona de loja, você tem uma amiga que vende roupa, você tem um amigo que é empreendedor, cara. Trabalha o olhar, porque o advogado, o cliente da advocacia empresarial é qualquer empresário, pequeno, médio, grande. Então hoje, qual é a tua realidade? Pequenos empresários, ótimo, então você tem um mundo, mais de mundo para você prospectar clientes e fazer muito dinheiro, porque o que mais tem no Brasil é empreendedor pequeno. E aí, você vai olhar os seus colegas que estão ao redor de você. Quem está empreendendo? Faz uma lista. Fulano, você tá vendendo, eu tô vendo que você criou um e-commerce, vamos estruturar, eu iniciei minha carreira na advocacia empresarial, não vai gaguejar igual eu gaguejei aqui não, gente, pelo amor de Deus, tá? Deem um relax que eu tô ensinando, mas na hora de vender, vocês têm que ser firmes e ter autoridade. Então, fulano, amiga, deixa eu falar contigo, eu vi que tu abriu teu e-commerce, queria conversar com você, você sabe que eu sou advogada, tem um escritório de advocacia empresarial, se posiciona como um escritório, se posiciona com valor, tá? E eu queria ver com você para eu estruturar, para eu estar te ajudando a te estruturar a tua empresa. Então, fazer teus termos de uso, fazer os teus contratos com terceiros para prevenir tal. E você vai falar sobre os problemas. Você vai perguntar se ela já está tendo problemas também. Então, poxa, fala com teus amigos empreendedores. Você está tendo algum tipo de problema aí com um colaborador? Está tendo algum tipo de problema com um fornecedor? Tô tendo um monte de problema com o fornecedor. Então, você deve imaginar, né, que eu sou uma advogada especialista em direito empresarial. Você não tá sabendo? Que você não tá mais me acompanhando, menina? Então, usa conexão. Mulher, eu sou advogada empresarial, deixa eu te ajudar. Vou fazer teus contratos de prestação de serviço, vou fazer teus termos de uso. Gente, eu fiz contratos de todas as minhas... como é que fala, gente? O pessoal que cuida de beleza. Tive 2 ou 3... biomédica, né? 2 ou 3 biomédicas que fazem harmonização facial, que eu fiz os contratos com as pacientes delas, fiz os termos da clínica delas, porque eu conversava, eu ia lá fazer preenchimento na boca e eu falava, olha, escuta aqui, como é que tá os teus termos de consentimento, como que tá, e eu ia conversando, gente. E aí eu acabava de cliente me tornando advogada e vendendo ali uma solução jurídica e não um serviço jurídico, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui, se vocês aplicarem o que eu ensinei já aqui, desde já, vocês já vão ver resultados expressivos. Lembrem-se que isso aqui que eu tô falando para vocês, network, aliança estratégica, posicionamento e produção de conteúdo, são estratégias integradas que você tem que fazer de forma inteligente para não se sobrecarregar, para não direcionar para o público errado, entre outras, tá? Olhe para os clientes que vocês têm.
para os colegas, amigos e pessoas que estão empreendendo, que vocês têm, e pergunte como se eles estão tendo algum tipo de problema. Se posicione já como advogada de negócios e empresas digitais, e aí você vai ver resultado, tá? E por fim, e não mais importante, e não menos importante, tão importante quanto, se vocês querem aprender a aplicar essas estratégias aqui e transformar o conhecimento de vocês em um faturamento real, tá? E mesmo que você nem tenha conhecimento, se você está iniciando do absoluto zero, nem sabe para onde vai a advocacia empresarial, eu vou fazer uma imersão exclusiva para advogadas que desejam começar a carreira ou implementar no seu escritório serviços e soluções jurídicas na advocacia empresarial para empresas e negócios digitais. Eu vou dizer como que vocês vão fazer os primeiros 100 mil de faturamento com empresas, vai ser no dia 13/4, ao vivo e exclusivo, não vai ficar salvo. Vai ser só no grupo do WhatsApp que a gente está tendo às 19 horas, tá? E é apenas para mulheres. Por que é apenas para mulheres? Esse é o único treinamento que eu vi, assim, se vocês já viram outros, vocês me contem, tá? O único treinamento focado, direcionado na formação de mulheres advogadas empresariais que eu conheço. Porque sim, nós mulheres advogadas empresariais precisamos aprender habilidades distintas dos homens, até porque estamos falando de um ambiente corporativo, tá? E nós temos muitos outros cases que a gente tem que trabalhar, né? Que é cuidar de filho, casa, entre outros. Então é por isso que é exclusivo e direcionado para mulheres. Então eu vou ensinar isso aqui tudo para vocês lá, é imperdível, assistam. Ao final a gente vai abrir vagas para comunidade e formação advogadas de empresas e negócios digitais, que é a minha formação completa para vocês estudarem desde a parte, as hard skills, a parte técnica, jurídica, até todas as estratégias de prospecção de clientes para vocês fazerem, do 0 aos 100 mil, do 100 mil ao primeiro milhão com a advocacia empresarial. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui, gente, comentário, por favor. Eu quero saber se vocês estão gostando. Se eu não tiver um comentário sabendo o que vocês acharam da aula, eu fico sem saber se vocês estão gostando dessa aula. Eu não vou parar de fazer aula, gente. Tá? Deixem aqui qual foi o meu mensagem. Se vocês gostaram, deem a curtida, me sigam nas redes sociais e até a próxima aula. Bora!